Então, vamos iniciar a segunda parte dessa aula, que é a parte de acidentes ósseos. Então, a primeira parte da aula, nós vimos as características dos ossos do crânio, de uma forma geral. Nós vimos que aqueles ossos, eles são pares ou ímpares. Aqueles ossos, eles ainda podem apresentar algumas características, sendo eles algumas projeções, como nos ossos irregulares, ou ainda eles podem se apresentar através da forma de ossos chatos ou planos. E agora nós vamos ver um pouco mais sobre as características dos acidentes ósseos, as características dos ossos. Aquela primeira parte de ossos do crânio, ela foi dividida em 2 vídeos. E essa parte aqui de acidentes ósseos, ela está sendo dividida em torno de 5 partes. Então, naquela aula anterior, nós percebemos que os ossos eles possuem algumas irregularidades, até mesmo os ossos que eles são ditos ossos planos. Você sabia que essas irregularidades, elas têm um nome específico? Então, qual seria esse nome? A gente pode chamar estas irregularidades, já que aqueles ossos, por mais que eles possam parecer planos ou com poucas irregularidades, a gente chama estas irregularidades, que até mesmo estes ossos planos eles apresentam, de acidentes ósseos. O que seriam acidentes ósseos? Os acidentes ósseos, a gente pode entender ele como uma característica anatômica da superfície dos ossos. Então, os ossos, eles vão variar de tamanho numa criança, num adulto, eles têm ali algumas particularidades, mas de uma forma geral, os acidentes ósseos, eles são os mesmos. Então, a gente tem aqui como característica a gente tem como conceito que os acidentes ósseos, eles são características anatômicas da superfície desses ossos. Os acidentes ósseos, eles podem ser divididos em 2 grupos, que a gente pode chamar de eminências, protuberâncias, que são as elevações. A gente pode observar isso naqueles ossos que a gente viu na aula anterior. Essas eminências, protuberâncias, elas ainda possuem alguns outros nomes que nós vamos ver mais para frente. Da mesma forma, as cavidades, as depressões, elas podem ser chamadas de declives, mas elas também têm outros nomes que nós vamos ver a seguir. Então, daquele primeiro grande grupo, nós temos as eminências, ou relevos, nós podemos chamar de projeções ou ainda saliências ósseas. O que são essas saliências ósseas? São elevações que um osso ele pode apresentar. Essas saliências, elas ainda podem ser divididas em 2 grupos, que são as articulares e as não articulares. Essas elevações, essas saliências, elas podem servir ainda para inserção de músculo, ou seja, vai ser o lugar onde o músculo ele vai aderir, ou ainda os ligamentos, que eles também podem passar nessas projeções, nessas saliências. Então, o que seria uma articulação? É o local de união entre 2 ou mais ossos. E o que seria a inserção? É o ponto onde o músculo vai se aderir. Então, se vocês forem estudar isso em casa e vocês não lembrarem o que é articulação, está aqui abaixo o que é articulação e o que é inserção, para a gente entender o conceito de inserção muscular. Os relevos, eles ainda são determinados pelos ossos que entram em contato um com os outros. Então, vai variar essa forma ali anatômica conforme esses ossos que estão entrando em contato. Em alguns casos, estes relevos eles vão se soldar e eles vão formar as denominadas suturas ósseas. As suturas, no entanto,
são os relevos mais importantes e a maior parte deles permanecem imóveis, né? Aqui eu tô trazendo já esse conceito, mas na verdade as suturas, elas são um tipo de articulação, que é um tipo de articulação que é imóvel. Entretanto, essas suturas, elas podem sim apresentar algumas elevações no entorno, mas elas são articulações não móveis. Então, esses relevos articulares, eles podem ser revestidos por cartilagem, como eu tinha citado anteriormente, que essa cartilagem, ela vai ser chamada de cartilagem articular. Aqui eu trouxe o nome de alguns relevos articulares, como a cabeça, o côndilo, que o côndilo a gente apresenta, a gente observa ele no osso occipital, e a tróclea, que a tróclea a gente também não observa nos ossos do crânio. Então, a título de curiosidade, o que seria a cabeça? É uma eminência articular, então aqui a gente pode observar que ela tem um formato esférico, como a cabeça do fêmur, a cabeça do húmero, mas ela não tem nos ossos do crânio. O côndilo, ao contrário do primeiro relevo, a gente encontra ele no crânio, a gente encontra ele no osso occipital. Então, a gente tem por conceito que o côndilo é uma eminência articular, que ela é mais ou menos cilíndrica ou ovoide. Então, se a gente for comparar com a cabeça, ela é um pouco menor, ela é um pouco menos, é um pouco mais baixa, né? Então, aqui nós temos os côndilos da epífise, se a gente for olhar outros ossos, mas no crânio a gente tem os côndilos do occipital, que são dois côndilos que eles ficam na porção basilar do osso occipital. Aqui também, só a título de curiosidade, nós temos a tróclea. O que seria a tróclea? Essa superfície articular lisa de um osso sobre o qual o outro vai deslizar. Então, a gente não tem no crânio, tá? Isso aqui também é só a título de curiosidade. Esses relevos, eles também podem ser não articulares, né? A gente viu primeiro aquele grande grupo ali de relevos articulares. Agora nós vamos ver os não articulares. Os não articulares, eles são desprovidos do revestimento cartilagíneo e eles servem geralmente como um ponto de ligação para tendões e também para massas musculares. Então, esses tendões eles vão passar por esses relevos e também os músculos eles também vão passar por esses relevos, né? Eles vão recobrir. Então, nós temos o processo ou apófise, tuberosidade ou protuberância, tubérculo, espinha, crista. Então, aqui a gente pode ver que o mesmo relevo, o mesmo tipo de relevo, ele pode ter dois nomes. Aqui eu estou trazendo os principais. E se vocês, enquanto estão estudando, não encontrarem determinado tipo de relevo aqui no PowerPoint, vocês podem colocar, fazer uma pesquisa rápida no Google, que vocês vão entender qual o tipo de relevo que ele é. Porque esses outros relevos que a gente vai encontrar no livro, a gente tem essas variações, e por isso que eu acabei não trazendo aqui, e por isso que os autores nos livros eles também acabam não trazendo, porque vai ser apenas algumas variações desses conceitos principais. Então, o primeiro relevo que nós temos não articular é o processo, que nós podemos chamar de apófise, que ele caracteriza-se por um relevo relativamente volumoso. Ele vai se distinguir do restante da massa óssea. Então, aqui a gente pode ver que tem essa projeção aqui, ó. Esse aqui vai ser o processo mastoide. Então, a gente consegue observar ele na parte da base do crânio, através da vista inferior. Aqui nós também temos essa outra projeção, que é o processo estiloide. Então, aqui a gente consegue ver que ele se sobressai do restante do crânio, dos ossos do crânio. As apófises espinhais e transversas das vértebras, nós também encontramos, né?
nas vértebras. E no crânio, então, como eu falei agora, como eu demonstrei, nós temos o processo mastoide e o processo estiloide, e também temos os processos alveolares, que são onde estão inseridos os dentes. Nós temos um outro relevo não articular, que é o ramo. O ramo, ele consiste num processo que ele tem uma forma que lembra um braço, que ele vai lembrar este braço. Então, ele vai se distanciar do corpo, aqui no caso da mandíbula, e ele vai se projetar na direção superior do crânio, como a gente pode ver aqui. Nós temos, no caso aqui na mandíbula, dois ramos, o direito e o esquerdo, né? Que é esse processo alongado. Então, esse processo alongado nós chamamos de ramo. Nós temos ainda um terceiro processo, um terceiro relevo, né? Que é a tuberosidade, a gente ainda pode chamar de protuberância, que é uma projeção grande, de forma arredondada e com aspecto geralmente áspero. Então, a gente consegue observar na base do crânio, na vista interna, na vista superior, a tuberosidade ou a protuberância occipital interna. Então, ela vai ficar aqui na linha média, na porção posterior. Essa é a porção posterior, que é a porção de trás do crânio. Nós ainda temos, além dessa protuberância occipital, a protuberância mentual, que fica na face anterior da mandíbula. Nós temos tubérculo. O tubérculo, quando comparado com a tuberosidade, ela é uma projeção menos volumosa. Os tubérculos nós podemos encontrar o tubérculo mentual, e então aqui o tubérculo mentual a gente encontra ele na face anterior do osso da mandíbula. Nós temos ainda a espinha. A espinha é uma saliência óssea, que ela vai ser mais ou menos afilada e alongada. Então, se a gente observar a espinha nasal da vista lateral, a gente vai conseguir ver que ela se projeta para fora, ela se projeta para frente. Então, nós temos no rosto essa espinha nasal. Nós temos ainda um outro relevo não articular, que são as cristas. A crista, ela caracteriza-se por uma margem proeminente, porém essa margem ela é estreita. Nós conseguimos observar um exemplo de crista no osso etimoide, que nós podemos ver através da vista superior da base do crânio, a crista galli. Nós temos a crista galli e ao redor da crista galli nós temos uma outra estrutura que também compõe o osso etimoide. Então, a crista ela vai se projetar para cima desta cavidade, que é a cavidade anterior, onde ela está alocada. Ainda, o outro grande grupo que nós temos são as cavidades ou depressões. Se antes nós vimos os relevos, agora nós vamos ver as cavidades, que a gente pode tentar associar com buracos, que são com escavações que o osso ele pode apresentar. Também é dividido em dois grandes grupos, as cavidades ósseas articulares e as não articulares, sendo que essas escavações, essas cavidades, elas podem fazer parte de articulações para inserção de músculos ou ainda para inserção de ligamentos, né? Para passagem de nervos ou de vasos. Então, nós temos como uma cavidade articular a cavidade glenoide, que é uma cavidade articular não profunda. Então, um exemplo que a gente tem no osso do crânio, nos ossos do crânio,
é a cavidade glenoide que corresponde à articulação, né, da articulação temporomandibular. Então, essa cavidade é onde a gente vai encontrar essa articulação, ela vai acomodar essa articulação, e essa articulação temporomandibular, ela corresponde então a quê? A parte da fossa mandibular. Então, vai ser o conjunto dessa parte anterior da fossa mandibular, do osso temporal, com o tubérculo articular e o côndilo da mandíbula. Então, aqui, né, essa porção, ela estará envolvida por esta cavidade glenoide. Nós temos ainda as cavidades não articulares. Então, por dentro dessas cavidades vai passar alguns músculos, alguma parte de músculo, alguns tendões, vasos sanguíneos, nervos. Então, nós temos as fossas, como a fossa mandibular, que seria o quê? Uma grande depressão que ela é não articular. Então, a gente viu que uma parte dessa fossa, ela faz parte da articulação da ATM, né? Então, ela vai alojar massas musculares, e essas massas, elas vão se ligar à base óssea, total ou parcialmente. Nós temos, então, não apenas a fossa mandibular, nós temos outras fossas que a gente encontra nos nossos ossos do crânio, que nós vamos ver no próximo vídeo. Nós temos o que nós podemos chamar de fosseta, fóssula ou fóvea, que seria uma depressão não articular, e ela é menor do que a anterior. Ela é menor, então, do que a fossa. Então, aqui nós temos um exemplo de fossa petrosa, né? Nós temos um exemplo de uma depressão não articular. Nós temos o que nós podemos chamar de sulco. O sulco também é uma depressão não articular e ela não é muito profunda. Geralmente, ela está associada à passagem de nervos ou vasos sanguíneos. Então, vocês podem visualizar em alguns livros que nós temos os sulcos, que eles vão lembrar muito uns risquinhos, né? Eles são esses declives, essas cavidades bem finas, bem delgadas, que a gente pode observar, que então vai dar passagem a esses vasos sanguíneos. Nós temos ainda, no grupo das cavidades não articulares, os foramens, os canais ósseos. Nós ainda temos um outro grupo. Os forames, ou os foramen, nós podemos chamá-los, né, assim, porque eles atravessam geralmente uma peça óssea fina. Nós temos no crânio o forame magno, no osso occipital, o forame jugular, que nós também temos no mesmo osso. Então, a gente consegue observar aqui esses dois exemplos. Nós temos também os canais. Os canais, eles têm como função importante proteger determinados órgãos ou estruturas. Então, os canais, nós podemos observar aqui o canal carotídeo e o canal do nervo hipoglosso. Então, eles vão passar aqui esses nervos, essas inervações. Nós temos ainda o que nós podemos chamar de meatos. Os meatos, eles são pequenas passagens e eles são de forma tubular. Então, ele vai ligar o meio exterior ao meio interior dos ossos. Então, aqui nós temos o meato acústico externo. E esse meato, ele vai ligar essa porção externa do canal auricular à porção interna do nosso crânio. Nós temos ainda um outro grupo, que são as fissuras. As fissuras, elas são aberturas ou fendas estreitas. Aqui, no caso, nós temos a fissura orbital superior e inferior. Nós conseguimos observar aqui, ó, que fica na cavidade orbital, a fissura orbital superior. Nós temos também a fissura orbital inferior, que fica aqui nessa cavidade, na cavidade orbital.
Então, com isso, a gente termina essa primeira parte, que é de conceitos de acidentes ósseos. A próxima aula, a gente já vai começar a observar esses acidentes ósseos através dessas classificações que nós aprendemos hoje, numa estrutura que vai variar de acordo com a posição anatômica que a gente aprendeu nas outras videoaulas. Então, eu espero vocês na próxima aula. Até mais!